Tudo começa um dia depois daquelas ligações do Mike Hanold. É quando o Henry Bowers, ele começa a ouvir vozes. E ele tinha certeza de onde elas vinham. Da lua. Uma lua esquisita, pálida, meio fantasmagórica, que ficava ali pendurada no céu azul do dia, falando com as vozes de amigos que já estavam mortos há muito tempo. O que a gente tem aqui são 3 almas perdidas, sabe? E 3 caminhos bem sombrios, todos eles levando para um único destino inevitável, a cidade amaldiçoada de Derry. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como essas 3 figuras, tão diferentes entre si, são puxadas de volta para o pesadelo, cada uma seguindo um rastro de loucura, de ódio e de muito, muito medo. E o nosso primeiro convidado, digamos assim, é o Henry Bowers. E olha, ele está bem longe de ser só aquele valentão que aterrorizava as ruas de Derry. Agora ele é um prisioneiro no asilo Jupiter Hill para criminosos insanos. E é lá que uma loucura bem antiga, uma loucura que foi alimentada pela própria essência de Derry, está prestes a explodir. Para a gente entender o que tá para acontecer, a gente precisa primeiro entender que lugar é esse. Juniper Hill é basicamente o lar das mentes mais quebradas da sociedade. Lá, os guardas, que são chamados de conselheiros, olha que ironia, mantêm a ordem com uma brutalidade que, nossa, nenhum regulamento permitiria. O mais sádico deles, um cara chamado Fogarty, usa rolos de moedas como se fossem socos ingleses para punir os internos. É uma arma que não deixa o tipo de marca que a lei proíbe, sabe? E essa aqui é a galeria de horrores que o Henry chama de casa. Os companheiros dele na ala azul incluem um cara que matou a própria família, outro que não só matou como canibalizou a mãe, um piromaníaco, um estuprador em série, tem até um cara que apanhou tanto dos guardas que a mente dele simplesmente se apagou. É nesse ninho de monstros que o Henry está definhando. Mas mesmo ali, no meio do pior da humanidade, a coisa reservou para ele um destino único e terrível. E é daquela lua fantasma que dá pra ver em pleno dia, que a insanidade começa a vazar. As vozes dos antigos parceiros dele, o Victor Chris e o Arroto Huggins, os 2 mortos há anos, começam a sussurrar da superfície cheia de crateras. Elas ficam atiçando ele, dizendo que o Clube dos Otários está voltando e que ele, Henry, é o único que pode se vingar por eles. E enquanto ele está lá, trabalhando no jardim do asilo, o tormento só piora. As vozes dos próprios otários se juntam àquele coro celestial, zombando dele com uma crueldade que corta. A voz gaguejante do Bill Denbrough ecoa na cabeça dele, perfurando o orgulho. Vê, você não consegue pegar nem resfriado. Leu algum livro bom aí dentro? Escrevi um monte. Cada sílaba é como uma facada, empurrando ele cada vez mais fundo num abismo de fúria. E então, no auge do ódio dele, a lua fantasma se transforma. Um rosto começa a surgir da superfície pálida. Um rosto de palhaço, branco como osso podre, com um sorriso vermelho rasgado. As vozes de criança se calam na hora, e no nocar delas surge uma única voz, antiga e poderosa, que não sussurra não, ela comanda dentro do crânio dele. Volte para Derry. Mate todos eles. Agora a gente avança um pouco, já é noite. Henry está desacordado na cama dele depois de levar uma surra daquelas do Fogarty, mas o terror não está mais só na mente dele. Algo físico, uma força maligna, chegou em Juniper Hill para ajudar ele a escapar. A cena é de puro horror. Imagina só, de debaixo da cama do Henry sai o fantasma do Victor Chris, congelado para sempre nos seus 12 anos de idade. Uma cicatriz horrível, tipo uma marca de forca, dá a volta no pescoço dele, bem onde a coisa o decapitou. Ele estende uma mão fantasmagórica e a voz dele é um eco da infância. Você tem que sair daqui, Henry. Nós precisamos de você. E é aqui que a gente entende a verdadeira natureza da coisa, né? Quando o guarda Kuntz entra no quarto, ele não vê um fantasma. O que ele vê é uma criatura de 2,5 metros de altura, num traje de palhaço prateado, mas com a cabeça de um Doberman rosnando, o maior medo de infância dele. Já o Jimmy Donlin, o matricida, vê o fantasma da própria mãe, com o topo da cabeça cerrado. A coisa não tem uma forma fixa, ela se transforma no demônio pessoal de cada um. Com um rosnado que soa tipo, está na hora do circo, a criatura palhaço-cão ataca o Kuntz. Aquele rolo de moedas, o símbolo do poder mesquinho dele, cai no chão, completamente inútil. E enquanto o caos toma conta da ala azul, Henry Bowers, a arma escolhida pela coisa, simplesmente se levanta e sai pela porta da frente. Ele tá de volta ao mundo. Beleza, a gente deixa pra trás a loucura de Jupiter Hill e viaja pra Chicago.
É aqui que um segundo convidado inesperado começa a própria jornada violenta em direção a Derry. E esse não é um monstro sobrenatural, não. É um tipo de mal bem humano. Tom Rogan, o marido abusivo da Beverly Marsh. Essa é Kay McCall, amiga da Beverly, momentos depois do Tom Rogan ter passado pelo apartamento dela. Ela está se olhando no espelho com o rosto inchado, todo machucado, e se pergunta quem é essa mulher que parece com tantas outras vítimas. Aquelas que finalmente acham coragem, ou só desespero mesmo para fugir. E a resposta, dolorosa, é claro, é ela mesma. A violência do Tom não é impulsiva, é calculada. Uma ciência da crueldade. Ele usa um truque para ela abrir a porta e ataca sem pensar duas vezes. Ele vai aumentando a dor, quebra o nariz dela, dá um soco no estômago. E quando a dor física não funciona, ele apela para a ameaça final, desfigurar o rosto dela para sempre. Com um caco de vidro na cara dela, ele finalmente consegue o que queria. Beverly foi para Derry. E antes de ir embora, só para garantir o silêncio dela, o Tom deixa essa promessa sussurrada com uma calma que dá calafrios. Ele detalha, com uma precisão cirúrgica, como ele vai mutilá-la se ela ligar para a polícia. E não é uma ameaça vazia, é uma garantia. O terror paralisa Kay e ela não consegue pedir ajuda. E isso deixa Beverly completamente sem saber do perigo que está vindo atrás dela. Então, a gente tem o louco e o agressor a caminho. E agora, uma terceira viajante entra nessa convergência sem nem saber. Audra Dunbrow, a esposa do Bill. Só que ela não é movida pelo ódio ou pela loucura, mas sim por uma preocupação profunda. 3 jornadas distintas com forças totalmente opostas começam a se entrelaçar. Então vamos ver esses 3 em movimento. O Tom Rogan, metódico como sempre, voa para o Maine, compra um carro qualquer, rouba placas para não ser rastreado, cada passo é movido pelo desejo de vingança. Do outro lado do mundo, a Audra Dunbrow larga um set de filmagem em Londres porque uma intuição desesperada diz que ela precisa ir. E o Henry Bowers, que é basicamente uma arma viva, se esgueira pelas estradas, um fantasma pedindo carona em direção ao seu alvo. Durante a viagem, a crueldade do Tom se foca num único detalhe. Um detalhe bem sádico. Ele para numa loja e compra um maço de cigarros Camel, não para fumar. A intenção dele, doentia e clara, é encontrar a Beverly e forçar ela a comer cada um daqueles cigarros. Esse pequeno ato planejado mostra a profundidade do sadismo dele. Uma maldade que existe por conta própria, sem precisar de nenhum monstro sobrenatural. Enquanto isso, a Audra está enfrentando a própria batalha interna. O produtor dela, o Fred, tenta convencê-la a ficar usando a lógica. Ele fala que o Bill é forte, que ele precisa de espaço, que se ele a quisesse lá, ele teria dito. É um conselho que faz todo sentido. Mas tem algo mais fundo. Uma intuição poderosa que desafia qualquer razão, dizendo para Audra que o marido dela está em um perigo terrível e que ela precisa ir, não importa o que aconteça. E é isso. Agora, todos os fios se unem. Depois de jornadas que cruzaram estados, um oceano inteiro e até as fronteiras da sanidade, os 3 convidados inesperados estão finalmente chegando em Derry. O palco está montado para o horror que vai acontecer quando essas 3 forças se chocarem. E aqui, o destino, ou seja lá o que for que governa Derry, mostra uma de suas ironias mais estranhas. A Audra, a protetora, e o Tom, o caçador, se hospedam em motéis vizinhos, o Koala Inn e o Holiday Inn. Os carros alugados deles estão estacionados um de frente para o outro, separados só por alguns metros de asfalto. Caça e presa, sem fazer a menor ideia da presença um do outro, enquanto a loucura em pessoa, Henry Bowers, se aproxima na escuridão da noite. O tempo está se esgotando. 7h09 da noite, o avião da Audra pousa. Perto das 10 da noite, o Tom entra na estrada que leva para Derry. E quando a noite cai, o Henry consegue a carona que vai levá-lo direto para o coração da cidade. 3 jornadas, que antes eram separadas por horas e milhares de quilômetros, agora estão a minutos e metros do seu ponto de colisão. Não tem mais volta. E assim, a convergência se completa. 3 forças, o ódio humano, a loucura sobrenatural e o amor protetor, chegam numa cidade que se alimenta de tudo isso. O que acontece quando o caçador, o louco e a protetora finalmente encontram não só uns aos outros, mas também os fantasmas que os esperam em Derry. Pois é, um confronto terrível está prestes a começar.